Romanos 7, do 7 ao 13. Jonatas fez a introdução na semana passada, falando sobre, o apóstolo Paulo estava falando sobre estar casado com Jesus Cristo. Agora nós não pertencemos mais à lei, mas nós pertencemos a Cristo Jesus, como num casamento. E agora surge algumas dúvidas, surge uma principal dúvida, e Paulo responde ela agora no versículo 7 ao 13, na versão NVT. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou este mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso, de todo tipo de cobiça. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, na verdade, trouxeram morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Bom, até aqui Paulo ele nos mostrou que a lei, ela não nos justifica. Nós sabemos que a única coisa, o único sacrifício que pode nos justificar é o de Jesus Cristo. Não é? Ele fala isso também no capítulo 3, no versículo 20, não é? Que nenhuma carne será justificada por obedecer a alguma regra, por obedecer a alguma lei. Isso nós já sabemos, né? Paulo fala isso por várias vezes. Lá em 1 Coríntios também ele diz isso. E aí agora nos primeiros versículos de Romanos 7, Paulo ele já falou sobre que nós estamos mortos para a lei. Nós não pertencemos mais à lei. Isso quer dizer, como o João já explicou, que nós não precisamos mais obedecer mandamentos para sermos justificados diante de Deus. A lei, ela nem sequer nos justifica e nem nos santifica, não traz santificação para nós. E agora, nesses versículos que nós lemos, Paulo ele quer ratificar isso, ele quer trazer novamente, ele quer explicar isso melhor, ele vai explicar isso melhor, ao mesmo tempo que ele responde uma das perguntas que muitas pessoas poderiam fazer. Qual é essa pergunta? Muitas pessoas que iriam ler Romanos até aqui, eles pensariam, tá, mas então, por que Deus deu a lei então? Ela não serve para nada, ela não serve nem para nos justificar, nem para nos santificar. Para que serve a lei então? As pessoas poderiam dizer, tá, mas então a lei não serve para nada. Paulo diz assim, então eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa, já que ela nos condena? Paulo diz, não, a lei de Deus, ela é santa, boa, não há nenhum defeito na lei de Deus. E aí, agora Paulo no capítulo 7, ele fala de um modo muito pessoal. Ele por mais de 8 vezes, ele vai usar os termos eu, me, mim. Né? Ele usa esses termos, ele está se referindo a si mesmo, ele está falando na primeira pessoa do singular. Ele fala sobre eu fiz isso, eu fiz aquilo, a lei fez isso em mim, o pecado fez isso em mim, eu morri, essas coisas, ele usa esse linguajar, ele usa a primeira pessoa do singular. E isso faz, quando eu estava preparando, eu pensei, mas sobre quem Paulo está falando? Quando foi, por exemplo, quando você lê o versículo 9, quando você lê o versículo 9, ele diz assim, houve um tempo em que eu vivia sem a lei.
nós poderíamos perguntar, e eu me perguntei isso, mas quando foi que Paulo viveu sem a lei? Quando que a gente vive sem a lei? Porque outra hora Paulo diz assim, lá no capítulo 1, que diz que todos sabem que Deus existe, todos sabem e não o adoram, ninguém busca a Deus, mas todos sabem da verdade. Quando que Paulo viveu uma época sem lei, ele diz no versículo 9? Quando que Paulo chegou ao conhecimento da lei? Depois ele diz, mas teve um momento que eu conheci a lei. Quando que foi isso? E ele está dizendo que ele experimentou essas coisas. Então, existem pelo menos 3 interpretações, né? Apenas a título de introdução aqui nessa manhã. Algumas pessoas dizem, olha, Paulo, na verdade, ele estava falando, já que ele era judeu, ele estava se referindo ao tempo em que ele alcançou a maioridade judaica, que é o chamado bar mitzvah. O bar mitzvah, né, é quando o menino ele chega aos 13 anos. Então, aos 13 anos, ele precisa recitar a lei do Senhor, ele precisa recitar a Torá, ele se torna responsável pela lei. Né? 13 anos para meninos, 12 anos para meninas. É basicamente a maioridade para o menino judeu. O problema é que dessa interpretação, Paulo não está falando do bar mitzvah dele aqui no capítulo 7, no versículo 7 ao 13. Ele não está falando por quê? Porque Paulo, ele nasceu numa família de fariseus. Os fariseus eram os mais rigorosos na religião judaica. Paulo, ele sabia da lei muito antes dos 13 anos. Ele cresceu, os pais dele, a família dele inteira eram extremos na religião judaica. Paulo, ele sabia da lei já muito antes. O próprio menino pequeno, ele já deveria decorar, já deveria saber, ele já sabia. Né? Apenas aos 13 anos, você se torna responsável diante da lei agora. Então, aqui não parece que é esse tempo que Paulo está se referindo. Outra forma que poderia se interpretar é dizer, olha, Paulo, na verdade, ele usa de retórica, está falando sobre Adão. Adão, isso faz até sentido, Adão, ele viveu um tempo sem lei. Aí Deus vem e diz, olha, não faça isso. Aí Adão desobedece e ele acaba morrendo espiritualmente, como diz. Né? Porém, há um problema aqui que diz assim, Paulo diz assim, a lei que diz, não cobiçarás, me matou. Ora, Adão não recebeu os 10 mandamentos. Adão recebeu uma ordem de não comer do fruto, né, no fruto proibido. Adão não recebeu o não cobiçarás. Então, obviamente, Paulo também não está falando de Adão aqui. Mas existe uma terceira interpretação sobre quem Paulo está se referindo aqui, que é a que eu quero usar nessa manhã, que eu acho que é a mais coerente e é a mais simples de ser interpretada. Paulo, ele está falando sobre, ele está usando o eu, mas esse eu, ele está se referindo ao povo judeu também, já que ele era judeu, ele estava se referindo ao povo de Israel lá no Egito, antes de receber os 10 mandamentos. Ora, é a mesma coisa que nós dizermos assim, nós ganhamos a guerra. Né? Alguém diz assim, nós ganhamos a guerra. Provavelmente eu nunca lutei na guerra, mas eu me sinto incluído no país que venceu a guerra. Quer dizer, eu me incluo junto. Então Paulo pode estar usando esse tipo de retórica, quando ele diz, eu conheci a lei, teve um tempo que eu vivi sem a lei. Paulo está usando dessa retórica, se referindo ao próprio povo judeu, dizendo que teve um tempo lá no Egito, antes do Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, que eles viviam sem a lei. Mas quando Deus disse, não cobiçarás ou não farás falso testemunho, então a lei veio e por causa do conhecimento da lei agora eles foram, a lei os matou, né? Mas Paulo então diz, mas a lei é pecado? Não, o problema é que a lei foi dada a pessoas que têm pecado,
Esse é o grande problema. Ele diz, a lei não tem nenhum problema em si. A lei, no versículo 12, ele diz, a lei é santa, boa e justa, porque ela foi dada por um Deus que é santo e justo. O problema é que a lei foi dada a pessoas pecaminosas. O pecado já estava no coração. Por isso que a melhor interpretação é, ao mesmo tempo que Paulo está falando do povo de Israel, ele está falando sobre si mesmo, já que ele era judeu. Então houve um tempo em que Israel viveu sem a lei, sem os 10 mandamentos. E por causa disso eles não sabiam que cobiçar era errado? Claro que não. Eles sabiam que pegar coisas alheias, roubar era errado. Mas quando Deus deu os 10 mandamentos, aí que o pecado floresceu de fato. Aí que o pecado ganhou vida, é isso que ele diz. Houve um tempo que o pecado não ganhou vida, mas quando Deus disse, não faça isso, não cobice, aí que o coração mesmo se quis cobiçar as coisas alheias. É isso que Paulo está falando. O problema é que a lei foi dada a pecadores. O pecado já está. E é isso que Paulo está querendo mostrar nesses poucos versículos do 7 ao 13. Veja, irmãos, a gravidade do pecado. Veja a gravidade do pecado. Nós estávamos falando antes que no começo, muitas igrejas estão implementando agora, psicologia nas igrejas. Convida psicólogos, psicólogas, então para amenizar, sempre tentando amenizar o pecado. Paulo, ele não ameniza o pecado, ele diz, a lei é boa, perfeita, mas quando ela encontra pecadores, então o pecado revive de fato. Quando Deus diz, não faça isso, não cobice, é ali que vem aquele desejo ardente de fato de, eu amo desobedecer a Deus. Eu amo desobedecer a lei do Senhor. É isso que o pecado faz com a lei de Deus no nosso coração. Então o ponto principal de Paulo é esse, o problema não está na lei, a lei é santa e boa, o problema está no coração humano. Quando a lei encontra um coração pecador, ela revela o pecado que já estava ali, Então é isso que Paulo está falando aqui. Então, o problema é que a lei foi dada a pecadores. E aí Paulo ele responde, qual é a finalidade da lei no final então? Para que serve a lei? Para que servem os 10 mandamentos no final das contas? Então são 3 coisas basicamente que eu quero passar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, a lei ela revela o pecado. Ela destampa o pecado. Ela mostra a gravidade do pecado. A lei, em segundo lugar, ela desperta o pecado. E em terceiro lugar, a lei, ela expõe o nosso fracasso diante de Deus. Então, em primeiro lugar, a lei, ela revela o pecado. Paulo, ele escreve, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí, os mandamentos, eles servem para que nós vejamos o que desagrada a Deus, para que nós reconheçamos o pecado. Todos nós precisamos disso, porque sem a lei dificilmente nós viríamos o que desagrada a Deus. A maioria das pessoas, por natureza, aliás, nós temos pouca consciência da nossa corrupção. De novo, a psicologia moderna, ela sempre tenta amenizar. Todo ser humano, ele quer se livrar da culpa. Eu falei isso há 2 pregações atrás. O ser humano tenta sempre se livrar da culpa. Ele odeia ser chamado de culpado. Ele odeia que ele tenha culpa diante de Deus. Nós não queremos, às vezes, nós até repreendemos alguém quando fazemos exatamente a mesma coisa. Estava falando de novo antes, eu assisti, até recomendo esse filme para os irmãos assistirem, Nuremberg. Ele foi lançado ano passado nos Estados Unidos e agora ele foi lançado aqui no Brasil. É um filme maravilhoso e ele fala sobre a moral, Então, está falando sobre o julgamento de Nuremberg que aconteceu logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, onde se julgou os nazistas, os líderes nazistas. E o principal líder nazista, depois de Hitler, que comandava todo o exército, enfim, ele também foi julgado.
E aí o filme se trata sobre um psicólogo, né, um psiquiatra, aliás, que precisa cuidar para que os réus não se suicidem. Então, o psiquiatra está falando lá com Hermann Göring, e então ele fala, como você pôde, né, você sabia que estavam sendo mortos tantos judeus, você é um hipócrita, né? Aí Hermann Göring, ele fala assim, hipócrita eu? Os Estados Unidos, com uma bomba, mataram milhares de japoneses, com um botão apenas. Não só com uma bomba, mas com 2 bombas nucleares, mataram milhares de judeus. Quer dizer, é óbvio que os dois lados estão totalmente errados. A própria guerra, ela não tem nenhum sentido, né? Ela é totalmente injusta para com civis inocentes. Mas veja, o ser humano, ele sempre tem, Jesus o próprio diz assim, olha, você tem uma trave no seu olho e está observando o cisco no olho do seu irmão. Nós sempre tentamos olhar, né, o pecado na vida do outro, sempre é tão ridículo, ao mesmo tempo que nós cometemos o mesmo pecado. Então, se não tivesse lei para dizer não cobice, não faça outros deuses, nós dificilmente acharíamos que nós temos pecado. Já com a lei achamos que nós não temos pecado, não é? E assim somos nós. Nós vemos a trave, nós vemos o cisco no olho do outro, mas nós não percebemos a trave no nosso olho. Mesmo quando admitimos que erramos, dificilmente chamamos isso de pecado, não é? E aí, em relação a Deus, o ser humano sempre, ele não quer que Deus diga como o ser humano deve viver. Deus diz, não cobice. O ser humano, eu vou cobiçar. Eu amo, eu quero cobiçar. Isso é o pecado de nós. Por isso que nós precisamos da lei divina. Paulo diz, eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse qual é a vontade de Deus. E aí ele cita o próprio caso, ele diz, eu não saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice, não cobiçarás. E aí Paulo aqui, ele diz, olha, há desejos errados dentro de mim. Há coisas que não deveriam estar dentro de mim. E por causa do pecado, né, essas coisas aparecem, elas são desvendadas. Em segundo lugar, a lei, ela desperta o pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele continua escrevendo, diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né, ele tomou o mandamento, produziu em mim toda sorte de cobiça, porque sem a lei, o pecado está morto. E aí no versículo 11, ele também reitera, ele diz assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou-me, ele me matou, o pecado me matou. Deus diz, não cobiçarás. E aí o pecado diz, cobice. E aí isso trouxe morte. E Paulo diz, isso não significa que a lei é má, ela é boa. A lei não é pecado de modo nenhum. No versículo 12 diz, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É óbvio, a lei ela foi dada por Deus, que é santo, Ele é bom, Ele é justo. Nós vemos isso nas quintas-feiras, quando nós vimos sobre o Deus verdadeiro. As leis do Senhor são verdadeiras, elas são justas, são boas. Não há nenhum mal na lei do Senhor. Deus, as leis, né, se você olhar os 10 mandamentos, principalmente, a lei do Senhor, ela protege a vida, ela protege a família, ela protege os seus bens. A lei do Senhor, ela promove a verdade. Por exemplo, quando diz, não dê falso testemunho, ela promove a verdade. A lei do Senhor, ela nos conduz a uma satisfação verdadeira. Ela diz assim, olhe para Deus, satisfaça-se apenas em Deus, não faça outros deuses. Ame ao Senhor, seu Deus, o único verdadeiro Deus. A lei diz, há plena satisfação em Deus. Mas o que acontece quando a lei nos encontra? O pecado toma conta, o pecado nos engana e diz, não. E lembre-se, irmãos, essa é a mesma coisa que acontece com Adão e Eva também no Jardim do Éden. A serpente, né, que representa
o mal ali diz assim, na verdade, se vocês desobedecerem, vocês vão ser iguais a Deus. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo também. A lei veio, nós tomamos conhecimento, não cobiçarás. O pecado diz, não, na verdade, Deus está limitando vocês. Se vocês cobiçarem, se vocês derem falso testemunho, se vocês desejarem outras coisas além de Deus, na verdade, então vocês vão ser felizes. Na verdade, então vocês vão conseguir governar as suas vidas. Então Paulo diz, nós morremos por causa disso. O pecado nos engana dessa forma. O pecado nos enganou, assim como enganou Eva, assim como enganou Adão. Ela nos engana. O pecado nos engana e nos traz morte. Por isso que Paulo diz, temos dentro de nós uma rebeldia. Todo ser humano dentro de si tem uma rebeldia. Ninguém vai dizer como eu devo viver. O coração humano diz, ninguém vai dizer se eu devo cobiçar ou não. Ninguém vai dizer se eu devo perdoar o meu irmão ou não, os meus inimigos ou não. E aí quando surge uma ordem clara e boa, justa, e aí o coração, ele reage contra ela. Nosso coração pecaminoso, ele reage contra a lei do Senhor. Eu não quero saber sobre Deus. Por isso que há uma grande... Isso não é justificativa para nada, né? Mas principalmente partidos mais de esquerda que defendem a liberação de drogas, ou pessoas então que defendem a liberação de drogas, eles dizem assim que na verdade, se você desproibir o tráfico, se você tirar a proibição do tráfico, e daí na verdade vai parar o tráfico. Porque, na verdade, todo ser humano, ele ama descumprir a lei. Né? Alguns dizem assim, olha, se na verdade o Brasil deixasse importar pneu do Paraguai, na verdade ia parar de importar, porque as pessoas iam perder a graça, né, de descumprir a lei. Isso não é justificativa para nada, né, na verdade. Mas isso nos mostra, Agostinho já escreveu isso. Agostinho de Hipona, ele escreveu, nas Confissões de Agostinho, ele diz assim, que quando ele era criança, mais jovem, né, ele tinha um pé de pera no vizinho, e ele e os amigos dele amavam roubar as peras do vizinho. E ele dizia, mas lá na casa dele tinha pera na mesa da casa, que eram muito melhores das do vizinho. Mas era muito bom roubar, porque ele estava descumprindo a lei, né? Ele estava descumprindo algo, era maravilhoso, não era nem porque a pera era melhor, mas era pela satisfação, né, de descumprir a lei. É isso que o coração faz. Ele tem desejos próprios. O coração cheio do pecado, sem Cristo, ele tem um desejo próprio. Ele odeia a lei do Senhor, ele odeia. Por isso que nós, como reformados, nós sabemos, todo ser humano está moralmente perdido. Ele não tem nenhuma capacidade de amar a lei do Senhor, irmãos. Por isso que uma teologia arminiana que diz assim que na verdade nós podemos escolher a Deus, que nós temos livre-arbítrio ainda para escolher a Deus, é totalmente heresia, é mentira. Paulo ele diz, não há como um coração sozinho amar a Deus, ele não tem nenhuma reação para Deus, não existe. O pecado, ele toma conta, por isso que nós dizemos que nós, e ainda por causa da graça de Deus, Deus não deixa que a gente se torne bichos, mas por causa do pecado nós amamos desobedecer a lei do Senhor. Por isso, isso se chama moralmente corruptos, depravação total. Isso se chama a depravação total. Todo ser humano quer dizer que o pecado ele atingiu todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E quando Deus diz, não cobiçarás, o coração ele ama cobiçar. Isso que Paulo está dizendo. E isso é totalmente humilhante, né? Reconhecer isso. Nós pegamos aquilo que Deus nos deu para o bem e usamos como oportunidade para pecar ainda mais. Imagina, irmãos, se Deus não fosse misericordioso com nós em Cristo. Imagina se
Cristo não fosse enviado para nos salvar dessa perdição. A lei, ela revela o pecado, ela desperta o pecado, e agora, em terceiro lugar, a lei, o pecado, usando a lei, nos mata. E aí Paulo, ele vai além, ele mostra que a lei, ela não apenas revela e confronta ela não apenas revela e confronta o seu pecado, mas ela também, por causa do pecado, a lei, ela acaba te matando. Isso não significa que a lei seja ruim, a lei é santa, justa e boa, como nós já dissemos. O problema somos nós, quando a lei de Deus encontra um pecador, ela traz condenação, porque expõe a culpa verdadeira diante de Deus. Muita gente, eles pensam assim, eu na verdade nunca matei. Se for olhar para os 10 mandamentos, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz grandes maldades. Você pode pegue os 10 mandamentos e pense, olha, eu não fiz grandes coisas, né? Mas aí, Paulo, ele chega no 10º mandamento, e ele diz, olha, você pode não ter roubado, pode não ter matado, pode talvez nem ter dado falso testemunho, talvez você nunca desobedeceu ao pai e mãe, mas ele chega no 10º mandamento, e aí ele diz, o 10º mandamento, esse quebra. Porque ele diz, o 10º mandamento, ele resume todos os outros. Os 9 outros mandamentos são resumidos em um só, não cobiçarás. Ele diz, eu nunca matei, é a mesma coisa que as pessoas dizem hoje. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca dei falso testemunho, mas quantas vezes Paulo está falando que Deus não está falando apenas de atos externos, mas Ele está falando sobre o seu coração. Ele está falando para onde o seu coração está inclinado. Cobiçar é desejar de forma pecaminosa aquilo que Deus não nos deu. Deus não nos dá aquilo, o coração ele ama, ele quer, ele deseja aquilo. É olhar para a vida do outro e querer tomar para si. É não se contentar com o que Deus entregou, é invejar, é desejar, é possuir, é querer mais a qualquer outro custo, a qualquer custo. Paulo diz, o problema é que eu cobiço, há desejos dentro do meu coração que são pecados, que são desejos pecaminosos, esse é o problema. Ali há o problema é a cobiça. E o problema da cobiça é que ela resume todos os outros. Se você não ama a Deus acima de outras coisas, é óbvio que você cobiçou outras coisas além de Deus. Se você não quer perdoar, se você não ama o seu próximo como a ti mesmo, é óbvio que você está cobiçando o seu próprio interesse. Se você dá falso testemunho, se você mente, é óbvio que você está olhando apenas para os seus interesses, você está cobiçando os seus próprios interesses. Isso mostra, Paulo está mostrando, o pecado não está nas mãos que roubam, não está nos pés que correm para o mal, não está apenas na boca que mente, o pecado está dentro de nós, está nos seus desejos, está nas suas intenções, está nos seus pensamentos escondidos. E aí alguém pode dizer, olha, eu nunca roubei, mas já desejou o que é de outro. Quantas vezes nós já não desejamos o que é alheio, o que não é nosso? Talvez você nunca traiu a sua esposa fisicamente, mas você já alimentou desejos impuros no seu coração. Isso é cobiça. Você pode nunca ter matado, mas carrega inveja, talvez você carregue ódio, talvez você carregue amargura. Tudo isso se resume em um mandamento só: cobiça. E esse pecado não é algo leve, o pecado provoca a ira justa de Deus, porque Deus, Ele é santo, desobedecer ao Criador gera separação, gera culpa, gera morte. Ele disse isso, o salário do pecado é a morte. E aí, quando Paulo entende isso, pense, Paulo, irmãos, quando ele está matando cristãos,
lá em Romanos 7, nos primeiros capítulos de Atos, antes da conversão, Paulo, ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus. Paulo, ele perseguia cristãos, matava cristãos, e ele achava, olha, eu estou fazendo um grande favor a Deus. Mas tem uma hora em que ele se confronta com a lei de Deus, ele diz isso. Há um confronto com a lei de Deus e ele diz, meu Deus, eu estou totalmente separado de Deus. Ele vê que Deus, ele estava totalmente irado com ele, por causa da sua cobiça. Quando Paulo entendeu a gravidade do seu pecado, ele percebeu que não precisava apenas melhorar o seu comportamento. É isso que a psicologia tenta fazer hoje. Ela tenta melhorar as pessoas, tenta melhorar. Paulo entendeu, eu não preciso de melhorar, de melhoramento comportamental. Ele precisava de um Salvador. É isso que nós precisamos, nós não precisamos de melhores comportamentos. Você precisa de um Salvador que te livre da ira de Deus. Que te livre da ira de Deus. E aí que entra a beleza do Evangelho, e nós terminamos aqui. A culpa que era nossa foi colocada sobre Cristo Jesus. Você tinha condenação por causa da sua desobediência à lei. A lei, ela é santa, ela foi dada por Deus. Ela diz, não cobiçarás, mas o pecado dentro de você diz, cobice, ame o que é alheio. Queira, deseje arduamente o dinheiro, deseje arduamente a fama, deseje de forma ardente tudo que é ilícito. Ame essas coisas, o pecado diz. E por causa disso, Deus se ira contra todo o pecador. Deus, ele se ira contra todo pecador. Toda a ira de um Deus justo, santo, agora ela não foi colocada sobre você. Isso nós já passamos por várias vezes. Ela foi colocada sobre Cristo Jesus. Toda a desobediência que o nosso pecado gerou dentro de nós, toda a desobediência, toda a nossa vontade de desobedecer a lei do Senhor, a culpa que isso gerou, agora foi jogada sobre Cristo Jesus. Foi jogada sobre Cristo lá na cruz do Calvário. E é o que aconteceu com ele? Ele foi separado de Deus. Ele disse que, Deus meu, por que tu me abandonaste? Por que tu me abandonaste? Deus, ele abandonou Cristo lá na cruz por causa da ira de Deus, por causa da culpa do nosso pecado que foi colocada sobre Cristo. Cristo levou o peso do nosso pecado, inclusive os pecados escondidos do coração. Por isso, quem está em Cristo não vive tentando se justificar dos seus erros, não vive tentando se justificar por obras, dizendo, eu nunca matei, eu não sou tão ruim assim. Não, Paulo diz, todos estamos na mesma panela, nós estamos no mesmo patamar, porque nós estamos cheios de cobiça. Nós não ansiamos pela vontade de Deus. Nós não, por causa do pecado, ninguém deseja a Deus. Todo mundo cobiça coisas além de Deus. E aí a lei, ela é má? Não, a lei é boa. Ela foi dada por um Deus justo, santo. E agora, a lei, ela apenas mostra a nossa doença. Ela mostra o que está dentro do coração. A lei, ela expôs isso para você, ela expõe para nós, ela diz, não cobiçarás, mas a cobiça vem por causa do pecado, mas Cristo lhe traz a cura agora, ele diz, Cristo levou sobre si, né? Então a lei, por causa do pecado, ela nos mata, mas Cristo dá a vida, e agora, como nós vimos no domingo passado, nós não estamos mais casados com a lei, nós estamos mortos para a lei, apenas a lei serve para expor o nosso pecado. Nós estamos unidos, nós estamos casados com Cristo Jesus. Com Cristo, você está unido com Cristo Jesus. Você ama a Cristo agora. A lei, sim, ela diz o que você deve fazer. Você não faz isso por obrigação. Você faz isso porque você ama a Cristo. Porque você recebeu uma nova vida. Você recebeu um novo coração. Você recebeu uma nova identidade. Você ama a lei do Senhor agora. É isso que você é agora em Cristo Jesus. Vamos nos pôr de pé e orar.